Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. Neste episódio eu vou te ensinar a identificar uma superfície por meio de sua equação. E para fazer isso, nós vamos resolver esses 7 problemas aqui. Identifique as superfícies dadas pelas equações abaixo e represente graficamente. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Então, solução da número 1. Então, aqui eu tenho essa primeira equação, está aqui a equação. Observe que essa equação, o primeiro membro dela, todas as variáveis são do segundo grau. X elevado ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. E o segundo membro é 24, é diferente de zero. Então, quando eu tenho essa equação desse jeito, eu vou ter uma superfície quádrica centrada. Como é que eu vou identificar qual superfície é essa? Então, primeiramente, eu vou escrever essa equação nessa forma aqui, canônica ou padrão. E o primeiro passo é multiplicar toda a equação, o primeiro membro e o segundo membro, pelo inverso desse número que está do lado do segundo membro aqui. O inverso de 24 é 1 sobre 24. Então, eu vou pegar e dividir cada membro da equação por 24. Então, eu vou dividir o primeiro membro e o segundo membro. Dividir o primeiro membro significa dividir o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo por 24. Eu vou apenas simplificar. Então, vou pegar o 4 e o 24, vou simplificar, dá para dividir por 4. Então, eu vou ficar com 6 aqui no denominador. 2 e 24 dividido tudo por 2, eu vou ficar com 12 no denominador. E 3 e 24 dividido tudo por 3, eu vou ficar com 8 aqui no denominador. E observe que essa equação aqui ela tem 2 termos negativos e um termo positivo. O lado direito é igual a 1, então eu tenho a superfície quádrica centrada, que nós damos o nome de hiperboloide de 2 folhas. E o a ao quadrado é o 6, está vendo aqui? O denominador de x ao quadrado é ao quadrado, é 6. Portanto, o a é raiz quadrada de 6. O b ao quadrado é o denominador do y, é 12. Portanto, o b é raiz quadrada de 12. E o c ao quadrado é o denominador do z ao quadrado. Então, c ao quadrado é 8, portanto, c é igual a raiz quadrada de 8. Bem, aqui nessa segunda equação, observe que o primeiro membro, as variáveis são todas do segundo grau também, igual ao primeiro. Porém, o segundo membro é zero. Aqui era diferente de zero. Então, essa equação, e além disso, eu tenho 2 termos positivos e um negativo. Então, essa equação aqui, eu vou transformar ela neste tipo aqui, que vai representar uma superfície cônica. E ela é elíptica. Nós vamos ver por que ela é elíptica, tá? Então, para eu transformar esta equação nesta forma, o denominador do x ao quadrado tem que ser o a ao quadrado. Como é que eu vou descobrir quem é esse valor aqui? Eu vou pegar este coeficiente aqui, que é diferente de 1, e vou inverter ele. O 21 eu vou inverter. Como é que eu faço para inverter o 21? Coloco 1 aqui, então tem 21 sobre 1. O inverso de 21 é 1 sobre 21, e vou escrever ele no denominador. Então aqui eu vou ter quem? O a ao quadrado. Então o a ao quadrado é 1 sobre 21. Logo, o a é igual a raiz quadrada de 1 sobre 21. Eu vou fazer a mesma coisa com o coeficiente do y ao quadrado. Deixa o sinal para lá, tá? O sinal ele vai fazer parte da equação. Então, o 2 aqui é o mesmo que 2 sobre 1. O inverso de 2 sobre 1 é meio. Então, eu vou escrever o meio aqui no denominador do y ao quadrado. Então, o b ao quadrado, ele é igual a meio. Portanto, b é igual a raiz quadrada de meio. Mesma coisa com o coeficiente 7 aqui do z ao quadrado. Vou inverter ele também. Então, vou ficar com quem? 7 sobre 1. O inverso é 1 7. Então, vou escrever no denominador aqui do z ao quadrado. Então, c ao quadrado é 1 7. Então, c raiz quadrada de 1 7. Certo? Por que ela é uma superfície cônica elíptica? Observe que os termos positivos, o primeiro termo e o terceiro termo, eu tenho aqui, descobrir que o a é raiz quadrada de 1 sobre 21 e o c raiz quadrada de 1 sétimo. Certo? Como o a e o c, eles são diferentes, então eu tenho a superfície cônica elíptica. Se eles fossem iguais, eu teria a superfície cônica circular. Nesta terceira equação, eu também tenho o primeiro membro, todas as variáveis do segundo grau, o segundo membro diferente de 1. Então, eu vou procurar escrever essa equação nesta forma, que é a forma padrão, e essa equação aqui é a superfície quádrica centrada. Eu tenho aqui 2 termos positivos e um negativo. Então, ela vai ser um hiperboloide de uma folha. Então, eu vou escrever ela nesta forma aqui, beleza? Como é que eu faço isso? Multiplico o lado direito, né? Aliás, eu multiplico toda a equação pelo inverso do número que está no segundo membro, que é o 12, que é 1 sobre 12. Significa dividir cada termo por 12.
Vamos pegar 3 dividido por 12, então eu vou simplificar tudo por 3, o 3 por 3 vai dar 1, o 12 por 3 vai dar 4. Aqui o 6 e o 12 eu vou simplificar por 6, o denominador aqui vai ficar 2, e aqui eu tenho 1, né? Então aqui eu vou ficar com 12 aqui no denominador. E 12 dividido por 12 dá 1, então eu já escrevi ela desta forma aqui. Basta agora identificar quem que A ao quadrado. O A ao quadrado é o 4, portanto o A é igual a 2, né? Vamos aqui. O A é igual a 2. O B ao quadrado é 2, então, portanto, o B é igual a raiz quadrada de 2. E o C ao quadrado ele é igual a 12, portanto, o C é igual a raiz quadrada de 12. Então, quando eu tenho a equação onde todos os termos do segundo grau, dois termos do segundo grau, são positivos e um negativo, no primeiro membro, e o segundo membro é diferente de zero, eu tenho uma superfície quádrica centrada, que eu dou o nome de hiperboloide de uma folha. Um termo negativo, uma folha. Dois termos negativos, duas folhas. Desde que o segundo membro seja diferente de zero. Bem, nesta quarta equação aqui, eu também tenho o primeiro membro, todas as variáveis aqui ó, são do segundo grau. X ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. E o segundo membro, ele é diferente de zero, certo? Então, essa equação aqui eu posso escrever ela assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a o 16, eu posso extrair a raiz quadrada do 16 e escrever como se na forma de potência, então 4 ao quadrado. Então a forma padrão para essa equação é esta, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado, onde o r ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, portanto o r é igual a 4. Então eu tenho uma superfície quádrica centrada esférica. E o r aqui, ele representa o raio desta superfície esférica aqui. Bem, nesta quinta equação nós temos aqui no primeiro membro, duas variáveis do segundo grau, o x e o y, e uma do primeiro grau, que é o z. E o lado direito ele é igual a zero. Correto? Então eu tenho uma superfície quádrica não centrada, que eu dou o nome aqui, no caso aqui, como as duas variáveis do segundo grau são positivas, eu tenho uma superfície quádrica não centrada chamada paraboloide elíptico. Então eu vou escrever essa equação aqui nesta forma, que é a forma padrão dela. De que maneira que eu faço isso? Eu verifico os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado e acho o mínimo entre eles. 5 e 4 é 20, correto? Porque eu tenho que deixar desse jeito aqui. Aqui tem que ficar 1, aqui tem que ficar 1, e aqui eu vou ficar com a ao quadrado e aqui o b ao quadrado. Para fazer isso eu vou multiplicar toda a equação por 1 sobre 20, que é o mínimo. Como é que eu acho o mínimo? Escrevo o 5 e o 4 separado por vírgula, faço a barrinha vertical e começo a dividir pelos números primos. 5 não dá, primeiro número primeiro é o 2, então eu divido 4 por 2, repete o 5, divido 4 por 2 dá 2, divido novamente por 2, repete o 5, dá 1 aqui, divido agora por 5, então fiquei, pego esses números que estão aqui à direita dessa barrinha e multiplico, 2 vezes 2 vezes 5 dá 20, então aqui o mínimo é 20, eu multiplico por 1 sobre 20. Na realidade eu vou pegar cada um desses termos aqui e dividir por 20, ou simplificar no caso, né, porque esses daqui são menores do que o 20. Então 5 e 20 dividido tudo por 5 vai dar 4 aqui embaixo, aqui vai ficar com 1. E o 4 e o 20 simplificando, aqui vai ficar com 1 e aqui vai ficar com 5. E o 20, certo? Dividir por 20 vai dar 1, um z aqui. Vou colocar até 1 aqui, ó, só para destacar. Bem, primeiro passo eu peguei e deixei as variáveis aqui, né, do segundo grau do lado esquerdo, e somei 20z do lado esquerdo, fiquei com 20z do lado direito. Agora eu já tenho a equação nesta forma aqui. Eu vou identificar quem que é o A ao quadrado. É o 4. A ao quadrado é 4, portanto o A é igual a 2. O B ao quadrado é quem? É o 5, portanto o B é igual a raiz quadrada de 5. E o C é o que está multiplicando o Z, ele vale 1, certo? Então, como eu disse, é um paraboloide elíptico. Número 6. Então a equação do número 6, o primeiro membro dela, todas as variáveis também são do segundo grau. O lado direito é diferente de zero e todos os termos do primeiro membro são positivos. Então eu tenho uma superfície quádrica centrada que recebe o nome de elipsoide. E a forma padrão dela é esta daqui, ó. X ao quadrado dividido por A ao quadrado, mais Y ao quadrado dividido por B ao quadrado, mais Z ao quadrado dividido por C ao quadrado, igual a 1. Também forma canônica, ou forma reduzida. Então vamos escrever esta equação nesta forma. De que maneira? O lado direito tem que ser igual a 1. Para o lado direito ficar igual a 1, eu tenho que pegar o 12 e dividir por 12, ou seja, multiplicar por inverso dele, que é 1 sobre 12. Então, eu vou pegar o 12 por 12, vai dar 1. E o primeiro membro, cada termo desse daqui, eu tenho que dividir por 12.
Então, vou pegar o 2 e dividir por 12. Vou simplificar, porque não vai dar para dividir. Então, eu divido tudo por 2. Aqui eu vou ficar com x ao quadrado e embaixo eu vou ficar com 6. 12 dividido por 2 dá 6. O 4 e o 12, vou simplificar tudo por 4. Aqui eu vou ficar com y ao quadrado e aqui embaixo eu vou pegar 12 dividido por 4 dá 13. O 3 e o 12, aqui em cima eu vou dividir por 3. Vai ficar z ao quadrado e embaixo o 12 dividido por 3 vai ficar com 4. Então, eu sei que aqui o denominador x ao quadrado é a ao quadrado, vale 6, então a igual a raiz quadrada de 6. O denominador do y ao quadrado é o b ao quadrado, ele é igual a 13, então o b é igual a raiz quadrada de 3. E o denominador do z ao quadrado ele é 4, ele é o c ao quadrado, então c ao quadrado é 4, logo c é igual a 2. Ok? Então a superfície quadrada centrada elipsoide. Aqui nesta sétima equação, o primeiro membro eu tenho duas variáveis do segundo grau, o x e o y, e uma do primeiro grau, que é o z. Eu vou escrever essa equação da seguinte maneira: deixar no primeiro membro as duas variáveis do segundo grau e tirar essa variável do primeiro grau daqui. Então, eu vou somar mais 12z do lado esquerdo, fiquei com 12z do lado direito. Então, essa equação aqui, ela representa uma superfície quádrica não centrada que recebe o nome de paraboloide hiperbólica. Por que ela recebe esse nome? Porque eu tenho um termo do segundo grau positivo e um termo negativo. E do lado direito eu tenho um termo do primeiro grau. Então, essa equação aqui ela tem esta forma: x ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a c, que multiplica z. Então, como é que eu vou transformar esta equação aqui nesta equação? Eu faço a mesma coisa, eu multiplico pelo mínimo entre os coeficientes do x ao quadrado, que é o 3, e do y ao quadrado, que é 1, que está aqui, ó. É colocar ele aqui, ó, destacado. Tá? Um mínimo múltiplo comum, tá? Entre 3 e 1, que eu represento assim, ele é igual a 3. Então, eu vou multiplicar toda a equação por 1/3. Então, significa dividir cada termo por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, então ficar com 1 aqui. Vou ficar com 1/3, 3 aqui embaixo, e o 12 dividido por 3 vai dar 4, vai ficar com 4z. Então, o a ao quadrado é o coeficiente do x ao quadrado, denominador do x ao quadrado, ele vale 1. Então, o a é igual a 1. O b ao quadrado é o denominador do y ao quadrado, ele vale 3. Portanto, o b é igual a raiz quadrada de 3. E o c é o coeficiente que está multiplicando o z, no caso aqui é o 4, certo? Bem, aqui esse paraboloide hiperbólico, ele está ao longo do eixo z, porque é a variável do primeiro grau. Aqui nessas outras equações, nesta primeira equação eu tinha aqui um hiperboloide de duas folhas. Ele está ao longo do eixo x, porque o termo positivo é o x. Então eu tenho dois negativos e um positivo. Então ao longo daquele termo, da variável termo é positivo, certo? No caso o x aqui. Esse outro aqui, eu tinha aqui um cone. Então esse cone aqui, do lado direito era 0, né? Superfície cônica ou cone, certo? O termo negativo tem a variável y, então ele é o eixo desse cone aqui, é o eixo y. Esse outro hiperboloide de uma folha, o termo negativo é o z. Então eu vou olhar para o termo negativo aqui, ó. Então está ao longo do eixo z. Aqui eu olhei para o termo positivo, certo? Esta quarta equação aqui, certo? Aqui não está ao longo de nenhum eixo, que é uma superfície esférica, certo? Esta quinta equação aqui, ela é parecida com essa daqui também, ó, mesma coisa, só que aqui era um paraboloide elíptico e aqui um paraboloide hiperbólico. Então aqui está ao longo do eixo z também, da variável do primeiro grau. E esta outra aqui é um elipsoide, ok? Não está ao longo de nenhum dos eixos, não precisa especificar, certo? Agora vamos lá para o software GeoGebra e representar graficamente essas 6 equações aqui. Eu já estou aqui no meu computador, já abri o software GeoGebra e também já digitei todas as 7 equações aqui na janela de ordem. Vamos começar representando a primeira equação. Daqui vou dar um clique duplo aqui, ó. É 4x ao quadrado menos 2y ao quadrado menos 3y ao quadrado igual a 24. Então vamos representar. Daqui nós vimos que era uma superfície quádrica centrada chamada hiperboloide de duas folhas. Está aqui ele, ó. Consigo mexer um pouquinho e mostrar ele aqui, ó. Muito grande, né? Aqui do lado esquerdo aqui eu tenho uma folha e do lado direito aqui eu tenho a outra folha. Ele está ao longo do eixo x, tá vendo aqui o eixo x? Esse vermelho aqui é o eixo x, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu fazer uma animação nela aqui, ó. Tá? Isso.
Aqui é o azul, aqui para cima é o Y, o Z. E agora vejamos a número 2. Quádrica 2 aqui. Então clique duplo aqui. A equação é 21x ao quadrado menos 2y ao quadrado mais 7z ao quadrado igual a zero. Nós vimos que é uma superfície cônica, está aqui, ó. Ele, como aqui o y é negativo, está ao longo do eixo y. Esse verde aqui é o eixo y, está aqui o cone aqui, ok? E ele é uma superfície cônica elíptica. Bem, se eu fizer um traço aqui no plano x, z, y igual a 10, ó, y igual a 10, opa, tem que ser minúsculo aqui, y igual a 10, aqui ó, ele fez um traço aqui, passei um plano aqui no y igual a 10, e eu fizer a intersecção desse plano com o nosso superfície cônica, ele vai nos mostrar aqui uma elipse. Deixa eu mostrar aqui, ó, vou ocultar e deixar aqui, ó, tá aqui a elipse aqui, ó. Tá vendo? Aqui a equação dela, elipse, ok? Agora vamos para o número 3. A terceira é essa equação, 3x ao quadrado mais 6y ao quadrado menos y ao quadrado igual a 12. Então vamos construir o gráfico dela aqui, tá aqui, ó. É um hiperboloide de uma folha, tá aqui ele, ó, certo? Ele é ao longo do eixo Z, observa que o Z aqui ele é negativo. O outro era ao longo do eixo X, que o X era positivo, porque eu tinha dois negativos e um positivo, certo? E aqui ao longo daquele que é negativo, porque eu tenho dois positivos e um negativo, ok? Tá lá o hiperboloide de uma folha. Agora vamos para a quarta, que é uma esfera, superfície esférica, aliás, x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A superfície esférica, tá aqui, ó. E o raio é 4, olha só aqui o raio 4 aqui. E agora vamos para a quinta, né? Essa daqui, ó, 5x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 20z igual a zero. É um paraboloide elíptico. Então vamos construir aqui, ó. Tá aqui ele, ao longo do eixo Z, porque o Z aqui é a variável do primeiro grau. Tá ali, ó. Ok, deixa eu clicar nessa ferramenta aqui. Aí, esse íconezinho ali, ó. Para restaurar nessa casinha, eu restauro a visualização padrão. Clica aqui, ó. Essa daqui é a visualização padrão. Agora vamos para a sexta. Eu tenho aqui o elipsoide. Equação 2x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a 20. Então vamos construir ele aqui. Tá lá. Aquela bola de futebol americano, né? De rugby. Então vamos mexer aqui, ó. Olha só ela. Certo? Agora vamos para a sétima, aliás. Equação é 3x ao quadrado menos y ao quadrado menos 12z igual a zero. Um paraboloide hiperbólico. Tá aqui. Deixa eu clicar aqui na restauração. Olha só. É a famosa cela de cavalo. Então, ao longo, como aqui o z é a nossa variável do primeiro grau, então está ao longo do eixo z. O eixo z é o seguinte, ó. Imagina, então, aqui é a cela do cavalo. O cavaleiro está sentado aqui, a cabeça dele está aqui no sentido do eixo z. E o cavalo estaria com a cabeça aqui. Para essa parte positiva aqui do X, ó, posso colocar assim o cavalo com a cabeça para cá, ó, opa, e o cavaleiro aqui, ok? Bem, agora vamos retornar lá para o quadro para encerrar este episódio. Bem, acabamos de ver lá no software GeoGebra a representação gráfica dessas situações aqui, mostrando cada uma das superfícies. Bem, assim eu encerro mais um episódio da nossa série SGA. E você, que ainda não está inscrito no meu canal, clique nesse botão aqui à sua direita, faça inscrição. Aqui em cima também à direita no cards, você tem a playlist de cálculo, vai lá e assista. Aqui do lado esquerdo, na parte de cima, você tem o último episódio e na parte de baixo tem a playlist completa da nossa série. Então, nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Ropelato.